Vamos lá, agora formalmente. Bom dia a todos os estudantes, agora está gravando, do segundo ano A e B. Vamos para mais uma aula de biologia. Hoje vamos encerrar as apresentações seminários com o grupo Doenças Causadas por Fungos, Curiosidades e Produção de Alimentos. E depois, eu vou dar oportunidade para os alunos que não vieram na última aula apresentar, ou eu também vou lançar a apresentação deles que me mandaram. Tranquilo? Então vamos lá. Já está aqui no gatilho, apresentação. Prestem atenção. Tudo isso, pessoal, para vocês ficarem atentos, tudo isso que a gente abordou, claro que vai ser colocado, inserido na nossa avaliação. Vai ter uma avaliação, como eu disse para vocês. A gente precisa fechar o primeiro trimestre, eu só vou conversar com a supervisora para ver quando é que a gente tem que fazer essa, não sei se ela vai fazer um horário de avaliação, mas já houve a conversa sobre essa questão das avaliações, a gente precisa fechar já esse primeiro bimestre aí, e eu vou ver com ela como a gente vai fazer, qual a data específica que eu posso fazer, ou se eu tenho essa liberdade de fazer quando eu quiser. Claro, num prazo determinado, por exemplo, semana que vem ou daqui a 2 semanas, não sei. Então, vamos lá. Vamos aqui apresentar. Prestem atenção. Então, tudo que foi abordado desde o início pode cair na avaliação de vocês. Melhor colocar já no vídeo deles aqui, fica mais fácil para mim. Doenças causadas por fungos, essa daqui. Só esse vídeo aqui está pequeno, 8 minutos. Eu acho que vai ser tranquilo para a gente dar continuidade no nosso planejamento. Opa, não. Vamos lá, agora sim eu vou aqui apresentar. Vai sim, Vivian, vai ter uma avaliação, que eu ainda vou conversar com... Vamos ver se já está aqui. Vocês já estão vendo aí a telinha parada, né? Certo? Vamos começar aqui. Prestem atenção no último seminário. Vou aumentar aqui. Beleza, fechou. Hoje vamos apresentar doenças causadas por fungos e curiosidades. A meningite fúngica, ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Ela é geralmente os fungos que são adquiridos por meio da inalação dos esporos, que são pequenos pedaços. Deu um pulo aqui na apresentação, né? Tá certo isso, não é? Deixa eu ver aqui de novo. Eu me confundi um pouco. Porque você foi passando o slide, tá certo. Entendi. A meningite fúngica, ela não é transmitida de pessoa para pessoa. Ela é geralmente os fungos que são adquiridos por meio da inalação dos esporos, que são pequenos pedaços de fungos. Elas entram pelos pulmões e pode chegar até a meninges, que são membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A onicomicose, ela é uma infecção fúngica nas unhas e é bastante comum e deve ser tratada assim que surgirem sintomas como unhas frágeis, deformadas e quebradiças ou dor nos dedos. A melhor forma de prevenir doenças causadas por fungos é evitar a exposição a ambientes poluídos, não usar roupas muito apertadas no calor, não permanecer durante muito tempo com roupas úmidas e enxugar bem todas as partes do corpo após o banho. A, rito, a ritoplasmose é uma doença fúngica que atinge principalmente o pulmão do paciente infectado. O fungo ritoplasma
capsulatum, causador da doença, é encontrado nas fezes de morcegos e pássaros, e a doença é transmitida por meio da inalação de esporos do fungo presente no ar. Pacientes com câncer, HIV ou idosos estão mais suscetíveis a desenvolverem a formar a severa da infecção, que pode levar a problemas no coração e meningite. Eu vou falar sobre a peniciliose. Ela é uma infecção causada pelo fungo Penicillium marneferi. A doença é considerada grave, pois ela pode atingir diversos órgãos vitais do corpo, como pulmão, rins e fígado. A peniciliose é especialmente perigosa para as pessoas soropositivas e com baixa imunidade, pois essa condição favorece a infecção que se espalha pelo organismo. O tratamento é realizado a partir da administração de medicamentos antifúngicos. A candidíase, ela é considerada de todas as infecções causadas pela espécie do fungo Candida. Essas infecções podem ocorrer em diversas áreas do corpo, como a genitália feminina, genitália masculina, pele, boca e esôfago. Por se tratar de uma doença bastante comum, muitas pessoas negligenciam o seu tratamento, que é muito perigoso. A candidíase pode chegar ao sangue e espalhar-se pelos órgãos vitais, podendo ser fatal. Pano branco, também conhecida como micose de praia, é uma doença de pele causada pelo fungo Malassezia fufu, que provoca manchas de cor branca na pele, que impede a pele de produzir melanina quando é exposta no sol. O tratamento dessa doença é feito com cremes ou loções de base antimicótico, que o dermatologista indica. Aspergilose é uma infecção causada pelo fungo Aspergillus fungigatus, que afeta principalmente os pulmões, apesar de também provocar alergias ou atingir outras regiões das vias respiratórias, causando sinusite. Este fungo é encontrado em ambientes úmidos, como cantos de parede e banheiro. Ao invadir o pulmão através da respiração, o fungo provoca lesões chamadas de bolas fúngicas, que podem causar tosse, falta de ar, perda de peso e febre. O tratamento dessa doença é feito com antifúngicos potentes como itraconazol, entre outros, e devem ser orientados pelos médicos. A paracocide oidomicose, também chamada de plastomicose sul-americana, também infecção que é provocada por fungos da família Plascosidioides, que habita o solo e as plantas, por isso essa infecção é comum na área rural. A transmissão acontece principalmente através do ar, ao se inalar o fungo que penetra no pulmão e na corrente sanguínea, provoca sintomas como falta de ar, falta de apetite, emagrecimento, tosse e entre outros. O tratamento para essa infecção geralmente é longa, podendo durar de meses a anos, sendo normalmente indicados pelos médicos o uso de antígicos como itraconazol e entre outros. No caso mais grave, em que os pulmões não desempenham suas funções corretamente ou o fungo atinge outros órgãos, o tratamento deve ser realizado no hospital. Eu vou falar sobre curiosidade dos fungos. A
A primeira é que muitas espécies de fungos são importantes para a nossa alimentação, saúde e economia, que é o caso dos cogumelos comestíveis e dos fungos responsáveis pela fermentação de bebidas alcoólicas e massas. A segunda curiosidade é que experimentos recentes mostraram que os fungos sabem traçar os caminhos mais curtos ou mais eficientes para chegar aos alimentos. No Japão, os cientistas colocaram alimentos ao redor de um fungo e ele traçou linhas idênticas ao traçadas pelo metrô de Tóquio para chegar à comida. Esses pontos brancos são os alimentos e o ponto amarelo era o fungo em si. Ele foi traçando caminhos até chegar aos alimentos. A terceira curiosidade é que uma das espécies de fungos mais temidas na agricultura é a Emileia vastatrix. Esse fungo é um causador de uma doença conhecida como ferrugem do café, que é capaz de devastar lavouras inteiras de café. Mas também existem outros fungos que são benéficos na agricultura, que é o fungo, que eu não vou saber pronunciar esse nome, que é o não sei, que é muito utilizado no combate de pragas, e que são as cigarrinhas, os besouros e outras espécies que atacam as lavouras. E esse foi o nosso trabalho. Ok, beleza. Vamos lá, deixa eu parar de apresentar aqui. Vamos para, como sempre faço, as considerações. Pessoal, o grupo, eles falaram sobre curiosidades e doenças, né? Eu acho que tinha parte também de produção de alimentos, não tinha? Mas dentro de curiosidades falar um pouco, mas tinha muito mais coisa para falar sobre essa situação aí de produção de alimentos e não foi dita. Mas tranquilo, vamos lá. Em relação às apresentações, né? A primeira que apresentou a Naila, ela esqueceu do tratamento. Ela foi falando sobre as doenças, mas esqueceu do tratamento. E, como eu já disse para vocês, quando a gente se refere... Opa, deixa eu só aceitar aqui quem chegou. Quando a gente se refere à doença, pessoal, tem que ter toda aquela organização, né? Desde o modo de transmissão, prevenção, organismo transmissor, né? Hospedeiro e etc., quando tem aquele ciclo todo, por exemplo, esse Chagas tem aquele ciclo, tem que ser apresentado sempre, intermediário, permanente, etc. E também, principalmente, a questão do tratamento, né? Senão fica um pouco vago, né? Fica um pouco incompleto a apresentação, se não se fala do tratamento. Mas o Renan, já na apresentação dele, ele falou sobre o tratamento, né? E os outros também, os demais também falaram, a Vanessa também falou sobre o tratamento, isso é importante, quando se fala de doença, é claro que tem que falar também do tratamento. Colocar imagens, né, interessantes das doenças, isso tem que ser feito, claro, óbvio, em biologia, como eu disse para vocês, precisa das imagens, né? E o Wilgner falou sobre a curiosidades, né, como eu disse, faltou só essa parte aí da alimentação, que é muito importante, parte de fermentação, da parte de fermentação e etc, né? Aqueles fermentos biológicos são os fungos, né? Tem fungos ali que realizam um processo de quimiossíntese e é muito importante, fermentação alcoólica e etc. De forma geral, eu gostei da apresentação de vocês também, né? Vocês tiveram um padrão bom de apresentação, os segundos anos lá e os 2 segundos anos. Gostei também do tempo, que foi 8 minutos só. Não dizendo que os outros demoraram, por exemplo, o Algas demorou 40 minutos. Não quer dizer que foi ruim por ter muito tempo, foi bom também, mas eu digo que realmente a apresentação foi sucinta. Eles mandaram o recado deles, mesmo faltando uma parte. Talvez se colocasse ia demorar um pouquinho, mas também não ia ser tão demorado assim. Parabéns para vocês aí que apresentaram. Agora, pessoal, a gente vai para aquele grupo que era para ter apresentado semana passada, se eu não me engano, é o grupo 5 ou 4, deixa eu lembrar aqui. Agora me fugiu na memória aqui, estou ficando velho, estou ficando esquecido. Tento estar sempre concentrado, atento, mas...
adesivos que tem no computador. Eu sou cheio daqueles adesivos para não esquecer nada. Eu não coloco na geladeira porque eu não sou tão velho assim, né? Coloco no computador mesmo. Vamos ver aqui, a galera do tema 5, né? Apresentaram só 3 estudantes. Deixa eu dar uma olhada aqui na minha organização. Isso. Quem apresentou, pessoal, foi a Laura, a Manuela e a Tailane. Os outros não estavam, porque não foi um vídeo, pessoal. O vídeo tem essa vantagem, né? Que dá para eu avaliar, mesmo o cidadão dando migué, não aparecendo, né? Mas a Alana, a Cindy, a Maria Clara, o Arthur, o Vinícius Caprichos, Vinícius Munhoz não apresentaram. E agora a oportunidade, eu tinha combinado com alguns, né, e foi logo depois do seminário, alguns vieram me procurar para gravação de um vídeo, mas depois ontem eu fiquei pensando, isso é injusto com os outros, que apresentam, principalmente do grupo deles que apresentaram. Aí fica fácil, não vou aparecer, quer dizer, cada um tem a sua justificativa, tinha alguns que estavam trabalhando, né, mesmo no horário de aula, depois eles vieram falar por quê, mas eu achei depois, ontem, pensando, refletindo, planejando a aula de hoje, né, falei, não, eu acho que não, é injusto com quem tá presente e apresentou, que é só gravar o vídeo fica mais fácil, né, a pressão é menor, claro, né, tá gravando sozinho, depois só envia, e quem apresenta, claro, tem um nível de pressão muito maior. Perfeito? Mas, de qualquer forma, teve dois alunos que me mandaram um vídeo logo no início, depois da apresentação deles, né? Então, nesse caso, eu vou só mandar aqui a apresentação deles, claro que tem que ser apresentado, porque o conteúdo tem que ser passado para todos. Perfeito? Então, vamos lá. Espero que... Eu não coloquei no YouTube, para mim é mais fácil colocar lá no meu canal, né? Só que o deles não coloquei no canal, mas vamos ver se funciona aqui. Acho que o primeiro é do Vinícius. Depois, pessoal, a gente vai conversar com os outros para ver a questão da apresentação. Mas vamos logo matar essa história aqui com o Vinícius e com, acho que Maria Clara, não sei. Eu vou ver aqui direito. Aqui, deixa eu abrir aqui a apresentação dele primeiro. Cadê Vinícius Munhoz? Está aqui. Vamos assistir o Vinícius. Às vezes eu tenho dificuldade quando está no meu computador. É melhor se for lá no YouTube. Terceiro grupo? É o terceiro grupo, mas ele não é terceiro grupo. Vamos esperar. Caramba, eu fechei aqui. Só um instante, pessoal. Estou me organizando aqui com o vídeo dele ainda. Tá, agora vamos lá. Vamos ver se eu consigo apresentar aqui a apresentação dele. Eu sempre tenho dificuldade quando tem vídeo aqui. É difícil. Não sei por que não aparece para mim. Só um instante, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui uma outra forma. Será que eu não consigo mostrar essa bodega? Deixa eu abrir por outro. Deixa eu consigo abrir por aqui para ver se vai dar certo. Temos tempo ainda. Meditem aí, façam daqui a pouco a gente começa. Esse vídeo, né, claro. Tá dando BO aqui o vídeo dele. Mas agora vai. Agora vai dar certo. Não está mostrando.
Deixa eu ver aqui, outra situação. Não vai dar certo aqui também. Não, não vai dar certo. Tá, pessoal, então vamos fazer assim. Então, da prova eu não sei ainda, mas eu ainda vou falar com a Giovana sobre essa questão da data, tá? Vamos lá, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui da menina, acho que é a Maria Clara, o nome dela, e depois já começa já com os outros, com o slide deles aí, né? Tá aqui, eu não consegui salvar, está no meu WhatsApp, mas eu acho que aqui não vou ter dificuldade não, vamos ver. Porque já vai ser pelo Chrome. Agora sim, acho que agora vai. Vamos ver aqui. Me chamou de Manuel, eu acho. Vamos, Manuel. Vamos ver aqui se vai aparecer. Vocês estão vendo ela aí, pessoal? Falem para mim. Me dê um retorno. Sim, aí, beleza. Então vamos lá começar com dela aqui. Assistam aí. Eu consigo ampliar, né? Ficou pequeno. Ah, tá. Vamos assistir. Do ano B, eu estou no grupo 5. Fiquei responsável por falar sobre o habitat do fungus link, que foi dividido em 3 pessoas, e eu fiquei responsável pelo habitat. Os fungos links, eles podem ser encontrados em ambientes aquáticos ou biúmidos, mas também são encontrados em lugares secos, sim. Podem ser encontrados desde o nível do mar até altas áreas elevadas, como, tipo, do mar a 700 metros do Everest. Sim, podem ser encontrados. Dependendo do tipo de link, ele pode se desenvolver em cascas de árvore, em folhas, rochas, solo. Ele pode se desenvolver em superfícies assim também. A estrutura do link é assim, eles não possuem folhas, não possuem caule, não possuem tronco. O seu corpo é chamado de talo. Os talos podem ser do tipo filamentoso, crostoso, folioso e entre outros. Eles variam também de centímetros e metros. Pode ser encontrados tipo quantidade pequena e quantidade grande. Tipo, eu explicando aqui, como ele não possui caule, essas coisas, para demonstrar, aqui seria uma pedra, ele cobriria aquela ali, podia ser de uma forma crostosa, lisa, entendeu? Uma forma meio gosmenta, mas desse jeito. O fungo Lynx, ele também pode ser usado como bioindicador, entendeu? Do ar, até mesmo de presença de metais pesados. E também, se ele nasce em árvores ou rochas sentindo o sol, eles podem ser indicados como leste ou oeste. Os links, fungos links, são capazes de viver em lugares que a gente não sobreviveria, como a gente não sobreviveria no fundo do mar, né? A gente não sobreviveria numa rocha, o nosso corpo não se adapta em lugares muito úmidos. A gente precisa de um lugar razoável. Ele sim, ele se adapta. Ué, o que aconteceu? A Maria Clara tá aí? Será que ela mandou o vídeo pela metade? Você está aí, Maria? Sim, professor. Cortou o seu vídeo? O que aconteceu? Só mandou até Não. aqui? Sim. Foi só até aí? Não, mas eu não cortei, não. Deixa eu ver aqui. Porque deu 2,42 o seu vídeo. Deixa Você eu estava confirmar falando. aqui. Dê uma olhada, por favor.
Você estava falando e parou tudo? Tá certo, 2,42. Então, beleza, fechou. Deixa eu tirar aqui. Analisando o vídeo da Maria Clara, muito bom, Maria. Gostei da sua apresentação, não é? Obrigada. Você apresentou, eu percebi que você apresentou, você explicou bem. Eu gostei que você falou sobre a questão do bioindicador, explicou bem, né? Claro. Uma curiosidade dele. Sim, pode falar. Era só uma curiosidade, porque ele servia. Ah, sim, sim, você está explicando, né? Por que da curiosidade, Sim. né? Sim, sim, entendi. Perfeito. Não, mas eu gostei muito da sua apresentação, né? A gente, às vezes, eu fico na dúvida se o aluno está lendo ou não, porque eu não estou vendo, mas como eu te vi, deu para perceber que você realmente apresentou, tentou explicar bem. Então, o seminário é isso, né? Mas, como eu disse, o Sim. nível de exigência, nesse caso, eu estou mínima exigência, não mínima, né, mas mediana exigência em função de tudo que a gente está vivendo aí. Mas eu gostei muito da sua apresentação, né? Foi pequeno, mas foi sucinto, explicou bem, e é isso. Eu acho que você tem didática para seminários. Obrigada, Claro, professor. claro que houve alguns, como eu posso falar, alguns vícios de linguagem, Sim, isso. que acontece tipo. Mas, tirando isso, isso para mim, é irrelevante, tá, para a apresentação. Eu analiso, não sou professor de português, né, nem de linguagem oral, mas eu analiso o conteúdo que foi apresentado e você apresentou muito bem. Beleza. Agora vamos para o restante do grupo. Infelizmente, o do Vinícius, eu vou ter que avaliar só eu mesmo. Eu não estou conseguindo, só se eu mandar no YouTube, mas aí tem aquela questão de processar o vídeo, aí não vai dar tempo. Então, vamos lá. Vamos para o restante do grupo. Ainda está faltando a Alana, a Cindy, o Arthur e o Capiche, que é o Vinícius, né? Já podem, vocês estão com a apresentação aí, né? Porque eu lembro que as meninas colocaram aí a apresentação e vamos dar continuidade naquela apresentação. É isso ou eu estou errado? Deixa eu lembrar aqui. Tema assim, fungos, classificação. Vocês estão com a apresentação, né? Podem mandar aí. O restante apresentar, por favor. Não está comigo essa apresentação do grupo 5. É isso mesmo. Estou aguardando aí vocês. Beleza, Cindy. Cadê a Cindy? Já foi? Já foi faz tempo. Agora só agora que eu vi a mensagem dela. Já fui, mas voltei. Ah, tá bom. Você mandou aqui, eu não tinha visto. Ah, Tranquilo, sim, tudo pessoal. bem. Então, cadê o povo aí para mandar a apresentação? A gente precisa continuar aqui. Senão, quem não apresentar, nesse caso, como é que a gente vai fazer com a nota, né? E aí? Cadê o povo? Não está também? Cadê a representante do grupo? É a Laura não tá aí, não? A Laura já apresentou, né? Sim, e aí? Mas Você é, é desse grupo. Você é desse grupo, tá faltando a Alana, o Arthur e o Vinícius Capicho e o Munhoz, mas o Munhoz mandou a apresentação? Beleza. Você vai apresentar, Cindy? eu vou. Mas você vai apresentar com imagem, sem imagem? Como é que vai ser? Professor, então, é que eu não sei mexer com essas coisas de slide. Eu achei que alguém ia apanhar e daí eu ia apresentar. Mas cadê esse povo? Se tivesse Então, mandado para mim, pera, vamos fazer assim, Cindy. Vou aliviar a tua barra. Só tá você do seu grupo. A Alana não está aqui. A Laura que estava que eu acho que ela que estava com o slide. O Vinícius também. professor, é a Laura. Tudo bem, mas o Vinícius também não está aí. E o Arthur? Cadê o Arthur? Também não está aí? Caramba, hein? Situação difícil essa daí de vocês. Vamos fazer assim, Cindy. Eu vou quebrar teu galho. Já que só tá você aqui do seu grupo, esse grupo já é a segunda vez que não aparece. Né? Apareceu sim, apareceu aqui o pessoal que eu passei o vídeo, né? Mas cadê os outros para apresentar? Não estão. Então eu não posso vincular notas se não estão. Cindy, vamos fazer assim. Já que você está sem slide, a culpa não é sua, não é? Grava esse vídeo que você tinha falado para mim, grava o vídeo e manda para mim. Perfeito? Eu vou olhar. Tá bom, professor, tá perfeito. O senhor quer que horas esse vídeo? Na hora que você puder hoje.
tá? Tá, beleza. Beleza. Então eu vou avaliar só para fechar e não vou dar mais chance para o resto do povo, porque já é a segunda vez que eles não apareceram, né? Então eu vou avaliar só o Vinícius, que eu estou com o Munhoz, né? Eu estou com o vídeo dele, e a Cindy, que está aqui presente, que ia apresentar, mas foi prejudicada. Perfeito? Tranquilo. Pessoal, anota. Deixa eu ver se está tudo organizado aqui em relação aos grupos. Eu acho que todo mundo apresentou, com exceção desses dos 5, né? Tema 6 todo mundo apresentou. Tema 4 também. Deixa eu ver aqui. Os outros grupos antigos já apresentaram faz tempo, foi tranquilo também. O 1 e o 2. E o 3. Tudo perfeito. Tá, pessoal, então vamos lá. A gente precisa seguir. Ué, o que aconteceu? Estão apresentando aqui? Ah, tá bom. Só agora vamos seguir aqui. Vamos para a correção, né? Como eu disse para vocês. Hoje nossa missão é terminar os seminários. Na próxima aula eu já apresento a nota de vocês. Ok? Mas a gente precisa seguir, porque o conteúdo precisa continuar, até porque daqui a pouco a gente vai fazer uma avaliação. Eu preciso ver o dia. Não se preocupem que eu vou avisar, claro, evidente, com antecipação. Eu sou daqueles professores que deixam prova surpresa. Vou lascar a vida de vocês hoje. Eu não sou assim. Eu gosto de avisar com antecipação. Não se preocupem. Então, vamos lá, pessoal. Nós estamos um pouco atrasados em relação à questão dos conteúdos de correção de atividade, né? Mas bora lá. Isso aqui já faz tempo, mas a gente não corrigiu. E eu tenho que, com certeza, honrar com meus compromissos, né? Então, vamos lá, pessoal. Essa atividade aqui já foi corrigida, já foi dado nota, mas, evidentemente, eu preciso corrigir com vocês. Então, vamos lá. Caramba, quem está falando comigo agora? Fala assim e começa a mandar um monte de mensagem. Será que é grave? Vamos ver aqui quem é. Deixa eu tirar aqui, ó. Vocês não estão vendo mais a apresentação, não. Professor, Oi. eu posso ajudar sim, eu tenho um slide aqui do trabalho. Ué, por que você não falou? Eu fui procurar. Ah, tá. Ok. Eu posso Quer apresentar compartilhar a agora? tela? Se ela quiser. Você está pronta aí? Eu já estava com atividade aqui. Mas vamos lá. Cindy, você quer apresentar agora? Ou quer gravar o vídeo? Eu já dei a opção para ela gravar o vídeo, né? Para que ela vai ser pega surpresa de novo. Olha ela. Qual é a tua, Cindy? Resolve aí. Acho que ela saiu. Ali, pois é, mas deve ter tá bom. tomar um café, talvez. Vamos deixar isso para depois. Deixa ela gravar o vídeo, porque ela já... Ok? Depois eu mando para ela lá e ela apresenta para mim, grava o vídeo mas ela não sabe mexer com isso, né? O problema é esse. Mas vamos lá, vamos para a correção da atividade. Vamos seguir aqui. Pessoal, como eu sempre faço, vocês estão vendo aí? Sim ou não? Me dê um retorno. Sim, né? Sim. Beleza. Como eu sempre faço, deixa eu só aumentar aqui, acho que o foco fica melhor, né? Coloquei no Word. Beleza, como eu sempre faço, um estudante para fazer a leitura da primeira questão, por favor. O reino protista atualmente é conhecido como protoquitista, englobando uma diversidade de seres vivos que não apresentam ancestralidade em comum. Polifiléticos. Os organismos presentes neste reino são eucariontes, uni- ou pluricelulares e podem ou não realizar fotossíntese. Os principais grupos presentes neste reino são: letra E, protozoários e algas. Perfeito. Quem foi que leu? Tawane. Cauane, obrigado pela leitura. Pessoal, então, explicando isso daqui. Duas coisas matam essa questão para a gente saber realmente que era protozoários e algas. A primeira parte é essa daqui que ele fala, ó, englobando uma diversidade de seres vivos, você sabe que tem uma diversidade muito grande de indivíduos no reino protista, que não apresentam ancestralidade comum, polifiléticos. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que, na maioria das vezes, os grupos, eles têm um ancestral, que vai dar origem aos outros, vai formar um grupo, um reino, etc. O reino animalia, por exemplo, é dessa forma. Dizem que teve um ancestral comum dos animais.
Tá? Nesse caso do reino protista, não houve esse caminho evolutivo comum, não houve um ancestral dos protozoários e algas. As algas foram colocadas no reino protista depois. As algas, como eu já disse para vocês, eram do reino plantae. E até hoje tem essa discussão se ele continua no reino protista ou não. Mas ele está lá, por algumas características semelhantes com os protozoários. Tá? Algumas, e em outras ele vai divergir também. Ok, e outra coisa que também a gente podia matar essa questão, a questão de ser eucarionte, uni ou pluricelular, e poder ou não realizar fotossíntese. Okay? Quando a gente fala de não realizar fotossíntese, a gente vincula mais com os protozoários. E quando a gente fala de capacidade de realizar fotossíntese, é evidentemente que a gente vai vincular com as algas. Perfeito? Então, mata aí a questão em virtude dessas duas situações aí do enunciado. Letra E de égua. Ok, segunda questão. Quem pode ler para a gente? Rapidinho. Atenção, vou pôr o celular aqui próximo. Vamos lá? Deixa eu pegar o celular aqui. Temos alguns minutinhos ainda. Bora lá? Estão desanimados hoje? Estão aí? Estão aí? Estão vivos? Estão com os zumbis aí? Bora, bora? Vamos fazer a leitura? Tá, essa eu vou ler, já que vocês estão aí sem vontade, né? Cílios e flagelos são projeções filamentares da superfície celular, cuja função básica é promover a movimentação em meio líquido ou semilíquido. Os aspectos que os distinguem são o comprimento, o número por célula e ainda o tipo de movimento. São estruturas dotadas de flagelos. Então, pessoal, essa questão, né, eu vinculei como uma questão voltada para protozoários, mas a gente precisava ter um cuidado, porque em nenhum momento ele fala de protozoário aqui. Né? Em nenhum momento ele fala de organismos, de seres orgânicos, em nenhum momento. Então, a gente precisa entender melhor essa situação. Ele fala de estruturas. Estruturas. Quem marcou, por exemplo, uma alternativa que tinha só protozoário, vocês sabem que o protozoário tem essa característica de ter essas estruturas filamentares que ajudam na locomoção. E também os pseudópodes ajudam, além da locomoção, ajudam na alimentação. Então, nesse caso, ele não estava falando de protozoário, ele estava falando também de protozoário, mas de estruturas dotadas de flagelos, que no caso é a euglena, que é um tipo de protozoário, espermatozoide humana e a Giardia lamblia, que também é um protozoário. Mas aí o espermatozoide humano entrou porque ele está falando de estrutura, aquela caudinha que ajuda na movimentação do espermatozoide humano é chamada de flagelo. Então a questão correta é a letra B, de bucéfalo. Ok? Esse cara com medo, né? Mas eu falei bucéfalo. Pesquisem o que é bucéfalo, vocês vão entender. Não falei besteira. Questão 3. Quem pode ler? Essa aí tá pequena para vocês fazerem a leitura, hein? Em protozoários de vida livre, como na Moeba proteus, existe o vacúolo contrátil, cuja função é a eliminação do excesso de água. Muito bom. Quem foi que leu? Daniele. Daniele, obrigado. A Daniela e a Kawane sempre me ajuda com as leituras, né? Então, pessoal, o vacúolo contrátil, acho que estava bem fácil essa, porque pensar em vacúolo, se a gente pensar no termo vacúolo contrátil, com esse termo, às vezes a gente nem precisava fazer pesquisa ou ter estudado sobre isso, é só usar um pouco da lógica para entender isso. Se a gente falar de contrátil, contrair, o que acontece com esses dois indivíduos aí? A moeba, eu estava falando só da moeba, desculpa, em relação a alguns protozoários que têm essa característica aí. E um deles é a moeba proteus, né? Eles vão contrair esse vacúolo para eliminar o excesso, né? Então, eles vão aumentar um pouco a pressão interna desse indivíduo. Nesse caso, ele vai expelir a água em excesso. Claro que precisa ter um controle, né? Do nível de água do organismo ali, senão ele vai inchar. Ok? Então, alternativa A.
de animal. Como é que eu faço para passar esse negócio aqui? Vamos ver. Aqui. Beleza. Questão 3 já foi. Questão 4. Quem pode ler a 4 aí para gente? Alegremente, sorridente. 9h42. Vamos seguir. Professor. Vamos lá. Em cianofícias ou cianobactérias, não se conhece nenhum processo de reprodução sexuada. Nesse grupo, há variabilidade genética e é causada especialmente por B. Mutação. Perfeito. Quem foi que leu? A Maria Clara. É claro, obrigado. Então, pessoal, essa questão aqui podia ser uma espécie de pegadinha, porque ele fala aqui, ó, não se conhece nenhum processo de reprodução sexuada. Então, a gente precisa entender que tem alguns aqui que são processos de reprodução sexuada e outros não. Nesse caso, a conjugação, por exemplo, é dada como reprodução sexuada, sim. Mas no caso das cianofícias e cianobactérias, essa variabilidade genética, diversidade de gene, para a gente entender mais esse termo, variabilidade genética, é só a gente entender o contexto do Brasil. Pronto, falar do Brasil, o Brasil tem uma variabilidade genética muito maior que a Alemanha. Como assim, professor? Se a gente falar de cor de pele, de raça, o Brasil tem uma diversidade muito maior. Indígenas, negros, pardos, brancos, amarelos e assim vai. E a Alemanha tem o quê? Branco. Tem branco. Quer dizer, a variabilidade genética lá é muito menor. Vocês sabem, vocês vão estudar isso ano que vem, no terceiro ano, que é a partir do gene que é dado o fenótipo, que são as características físicas, tá? Como outras características também. Então, nesse caso aqui, essa variabilidade, por não ter esse processo de reprodução sexuada, é dada por mutação. E muitos desses indivíduos têm essa capacidade evolutiva de transformar com o decorrer do tempo, mudar seu gene com o decorrer do tempo. Então, a questão é letra B, de bondade. Veio a palavra bondade na minha cabeça. Vamos lá, questão 5. Quantos minutos eu tenho ainda aqui? Daqui a pouco a gente vai encerrar. Vamos lá. Ainda tem 5 minutos. Questão 5. Deixa eu ler aqui, porque... Isso, pode ir. Vai lá. Manda brasa. A fotossíntese é a grande fonte de oxigênio livre e disponível para os seres vivos terrestres e aquáticos. Sabe-se hoje que quase 90% deste fenômeno fotobioquímico que ocorre em nosso planeta é realizado, resposta D, pelas algas planctônicas. Aproveita e já lê a 6 aí, que eu explico duas, para a gente tá com o tempo já correndo. Pode ler a 6 aí. Uhum. As marés vermelhas, fenômenos que podem trazer sérios problemas para os organismos marinhos e mesmo para o homem, são devidas à proliferação excessiva de certas algas planctônicas que liberam toxinas na água. Apesar de predominância de algas vermelhas que conferem o nome às marés, todas as algas são portadoras de um pigmento fotossintetizante denominado, resposta letra D, clorofila. Ok, quem foi que leu? Emily, obrigado duplamente, porque você leu duas questões. Muito bom, pessoal. Na primeira questão, ele fala aqui que hoje quase 90% desse fenômeno, que é a fotossíntese, ocorre em função de que estrutura, que organismo? Pelas algas planctônicas. Tem muito essa questão da fotossíntese vinculada com a Amazônia, com a floresta amazônica. Evidentemente que eles realizam fotossíntese das plantas, a gente sabe muito bem disso, o próximo conteúdo é reino plantar, e a gente vai entender também que eles passam por esse processo, evidentemente, só que eles produzem oxigênio, né, mas também consumem, porque eles passam por esse processo de respiração também consumem esse oxigênio que eles produzem, consumem bastante, mas as algas, o consumo delas é muito menor. Então, se a gente for fazer realmente um cálculo, a produção de oxigênio das algas é muito maior, porque eles precisam de menos oxigênio para respirar. Porque todo organismo vivo precisa, claro, eu estou falando dos aeróbicos, precisam de oxigênio para respirar. Tem os anaeróbios que não vão precisar.
outros elementos que eles usam. Então, isso daqui já é uma coisa que meio que um senso comum, que as águas planctônicas são mais responsáveis pela fotossíntese e produção de oxigênio do que a própria floresta amazônica. Mas claro que a floresta amazônica, e hoje em dia tem essa questão política, infelizmente, aí, querendo desmerecer a nossa Amazônia, e a galera está querendo passar um machado, passar a motosserra aí direto. Mas eu não vou entrar nesse mérito aí não, né? E a outra questão, já fala sobre... Isso daqui era uma certa pegadinha, pessoal. Começou falando de marés vermelhas e depois falou de um pigmento padrão para as algas. Nesse caso, pelas algas realizarem fotossíntese, qual é o principal pigmento? A clorofila. Eles vão ter outros pigmentos, pessoal, que vai dar coloração para a alga, parda, vermelha e assim por diante, mas todas as algas vão ter clorofila, pela capacidade fotossintetizante que ela tem. Ok? Estou na questão 6, vamos ter 2 minutinhos. Eu vou parar a correção por aqui. E na próxima aula a gente retorna com a questão 7, continua com a questão 7. Vamos ver o que eu fiz. Beleza, fechou aqui. Estão falando comigo, mas eu estou dando aula. Pessoal, então não esqueçam que a gente tem aula ainda essa semana, na sexta-feira, aula de reposição. Coloque na agendinha de vocês aí. E sexta-feira a gente vai ter aula também, porque virou um compromisso semanal de vocês, como o meu também. Vamos saber aqui do formulário. Todo mundo assinou. 28 respostas. Só não esqueçam, o Igor fez sua função aí, né? Isso, Igor. Muito obrigado pela ajuda de hoje. Enviados os formulários. Pessoal, acho que todo mundo assinou. Vamos lá para a aula. Abraço para todo mundo. Até sexta-feira, essa semana, 9 horas. Fiquem com Deus. Abraço aí. Relativamente... Tchau, professor. Tchau, tchau. O que eu planejei, mais ou menos, deu certo aí, porque eu queria ter terminado a correção. E vou ver o vídeo do Vinícius e da Cindy. E, na sexta, eu dou a nota de vocês. Vou ter que aguardar todos saírem, né? Porque uma vez eu saí, tinha um monte de gente aí, e não pode falar, você tem que sair por último, professor. Não pode deixar os meninos lá. Tchau, tchau, Carolina. Tchau, professor. Tchau, tchau. Lucas, né? Tchau. O Lucas talvez nem tinha visto. Manda a chamada de novo. Se não tinha assinado, não? Aí, ó. Painá. Ponto merecido. Se apresenta com excelência, tem um ponto merecido, né? Claro. Vou parar de gravar aqui, gravando, mano.